Graça e paz, meus irmãos. Amém? Bom mesmo é estarmos na casa do Senhor. Amém? Agora sim, glória a Deus. Não existe outro lugar melhor para se estar, a não ser na casa do Senhor. Mesmo você estando aqui há muitos anos, todos os domingos, em todos os cultos, Ele tem algo para falar ao seu coração. Então é motivo de alegria estarmos aqui, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Nós temos uma alegria muito grande de estarmos aqui, servindo a igreja, o corpo de Cristo, e participando de um momento tão singular, importante para essa igreja, que acaba se confundindo em certos momentos com a história dos batistas de Sergipe, por ser uma igreja tão relevante para os nossos dias. Então é motivo realmente de alegria estarmos aqui. Hoje eu estou com minha esposa Daiane Dantas, que está ali, e o nosso amigo Levi Lucas, né? Tijuca falou aqui, o pastor Tijuca, que de fato ele é o meu amigo, ele é meu irmão, a quem conta a professora Raquel, o professor Manassés, professores do nosso seminário, foram os nossos professores. Então, agradeço ao pastor Paulo Sérgio, aos pastores desta igreja pela oportunidade. E eu quero, nesta noite, continuar cultuando ao nome do Senhor. Que peça interessante nós tivemos aqui. E o tema que eu quero tratar com você nesta noite é uma igreja relevante. E uma igreja relevante que nem está na prédica de hoje, mas ela se faz assim, desse jeito, com pessoas reais, sem máscara, porque Cristo se relaciona com seres humanos, com pessoas comuns, cada um do seu jeitinho, que se forma o reino de Deus. Então, realmente, de fato, muito importante o que nós assistimos aqui. Cristo, ele ama se relacionar com pessoas e não com personagens. Então, eu quero meditar com você nesta noite acerca deste tema, uma igreja relevante. E eu quero utilizar alguns textos da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, e nós estaremos analisando alguns textos desta carta, desse material teológico, mas eu quero analisar alguns textos sabendo que o modelo que você tem na Bíblia aqui, que eu tenho aqui também, de capítulos e versículos, separado por capítulos, é algo recente. Quando nós lembramos dos originais, nós sabemos que é um texto corrido. Então, eu quero analisar com você não apenas uma perícope, um pedaço, mas analisar movimentos e momentos da caminhada cristã. E eu quero, de fato, nesta noite, com o auxílio do Espírito Santo, pregar mais uma vez. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por esta casa de oração. Obrigado por cada pessoa que entrou aqui, que o Espírito Santo do Senhor, que não é por nossa força, nem por nossa eloquência, mas tão somente pelo poder que existe no Espírito Santo, que convence o homem. Então, Pai, muito obrigado. Me esconde, Senhor, atrás da cruz de Cristo, para que o Senhor cresça e eu venha diminuir, para que também o seu Espírito Santo me ajude a passar a palavra do Senhor, e que esse mesmo Espírito ajude a cada um aqui para meditar e para refletir acerca da palavra do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Para isto, meus queridos e minhas queridas, eu gostaria de analisar com vocês esse texto que o próprio reverendo Hernando Dias Lopes certa vez disse com relação a Atos, que é um robusto livro, não tem conclusão porque a igreja continua em movimento. E é uma característica da igreja, é a igreja que se move, que não para. Tem um canto que fala que o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor, porque realmente a igreja é algo em movimento, em verdadeira constância. Então as pessoas vão passar, as situações vão passar, pandemia vai passar, mas a igreja continua de pé, porque não é algo nosso. Então eu gostaria de analisar com vocês alguns capítulos de Atos, e em algum momento, penso eu, que muitos estarão aqui falando sobre o que foi esta igreja em 110 anos, muitos estarão aqui falando o que está sendo a igreja hoje, mas eu quero utilizar, e com o auxílio do Senhor, desses capítulos, para falar, e agora? As gerações passam, as pessoas vão passar, mas nós precisamos continuar a obra do Senhor. E o que é que nós podemos esperar como igreja dos próximos anos? Será que vamos apenas contemplar e comemorar aquilo que nós fizemos? Ou não podemos agora dedicar a nossa vida? Como disse o John Piper, eu só tenho uma vida e é a vida que eu vou dedicar ao Senhor. Porque nós não vamos ter outra oportunidade de fazer isso, a não ser agora. Seja a sua idade recente ou mais velho, até, meu amigo, e se encerrar tudo, nós estaremos servindo
com o nosso melhor a Cristo Jesus. Eu quero começar falando algo das características ou marcas da igreja relevante. Não tenho a pretensão de encerrar e de esgotar todas as marcas. Não tenho capacidade para isso. Mas eu quero analisar com você. E se você está aqui, visitante, recebeu o convite de alguém, você pode ficar um pouco à parte, mas, Neto, eu ainda não sou da igreja. Como é que eu vou entender as características? Essa pode ser a noite de você fazer isso, de aceitar Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Você precisa fazer isso urgentemente, porque é tão maravilhoso caminhar com Jesus, que muitos dizem, por que eu não fiz isso antes? Então, se você recebeu o convite de alguém, primeiro, você tem que amar muito essa pessoa que te convidou, porque se ela te chamou para estar aqui, é porque realmente ela gosta muito de você. Então, que você ouça a palavra de Deus, e se assim o Espírito Santo falar ao seu coração, você compreenda, entregue a sua vida a Jesus. Amém? Então, eu quero ler com vocês Atos capítulo 2, eu peço que você deixe sua Bíblia aberta em Atos, e nós estaremos meditando, nós temos o texto aqui, mas eu quero que você também medite, acompanhe na sua Bíblia, caso queira, e não feche agora, porque nós estaremos analisando alguns textos, alguns capítulos de Atos, e nós iniciaremos em Atos capítulo 2, verso 36, verso 37 e verso 38, que diz o seguinte: portanto, que todo Israel fique certo disto, em Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e os outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro então respondeu: arrependa-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Agora, em Atos capítulo 4, 2 versos 12 e 20, diz o seguinte: não há salvação, vamos ler todos juntos, 12. Não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. O 20 vai dizer: pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Nós ouvimos aqui agora o tema da conferência, que ele se importa com você, de fato é. E eu achei interessante que o cartaz, que tem toda a programação, tem lá a conferência evangelística. E a primeira, meu querido e minha querida, marca de uma igreja relevante, porque a igreja ela precisa ser relevante no lugar que ela está inserida, porque se assim não for, qual o sentido de ter a igreja no local? Então é relevante para a comunidade, para as pessoas, porque é neste lugar que você chegou em algum momento, sem esperança, e aqui alguém trouxe a palavra do Senhor, você fez um gesto tão somente assim, e naquele momento você falou: eu recebo Jesus como meu Senhor e como meu Salvador, e naquele momento você de fato o recebeu, e dali por diante você começou a mudar a sua vida, a sua história, a sua casa, a sua família. E a primeira marca que nós, todos nós, e aqui agora não é para o pastor, para o missionário, para o líder do departamento, para todos nós, e é a nossa primeira característica, além dos textos que nós acabamos de ler agora, que a primeira característica de uma igreja relevante não é o tamanho do seu terreno, não é a quantidade da sua membresia, mas é tão somente quando ela prega a palavra aos aflitos de coração. A igreja se torna relevante a partir do momento que ela cumpre o seu papel de pregar a palavra, de pregar a Bíblia. Certo pastor disse: olha, me tire as pernas, mas não me tire a palavra, porque eu consigo ir para o céu sem as pernas, mas não sem ela. Então, quando nós compreendemos, e aqui é um chamado geral, nós precisamos fazer isso como igreja do Senhor. E outra, algo interessante e pertinente, nem todo mundo, um recado, nem todo mundo vai falar de Jesus no banco não, viu? Nem todo mundo vai falar de Jesus no Uber. Queria tanto, mas eu não consigo, tenho uma vergonha, acho que eu não sou crente. Existem pessoas que têm uma facilidade muito grande. Está na fila do supermercado, fala. Entrou no Uber, nem dá bom dia, já fala.
Mas cada um pode falar de Cristo da sua maneira, mas fale. É trazer a palavra do Senhor aos aflitos de coração. Vocês vão receber aqui o pastor Luciano, diretor da Cristolândia, São Paulo. E eu conversando com ele, falou: Neto, os governantes estão nos procurando. E eles só me dizem uma coisa: pastor, nós precisamos de vocês. Não estamos mais controlando. Nós precisamos da igreja. Nós precisamos da igreja. Porque a igreja tem a palavra, e é a palavra que transforma e que liberta as pessoas aflitas de coração. Então, quando nós lemos aqui, o que nós faremos agora, Pedro não fala: ô meu amigo, faça outra coisa, mas não falei, arrependa-se dos seus pecados. Então, meu querido, querida, nós precisamos. Quantos anos nós tivermos ainda, mais 110, ou mais 5, ou mais 10, nós precisamos propagar a palavra do Senhor, por mais óbvio que precisa parecer. Alguém já disse que o óbvio tem que ser dito também. Então nós precisamos, de fato, pregar a palavra aos aflitos de coração, porque um dia nós estivemos na mesma posição. Mesmo você que nasceu num lar evangélico, você precisou em algum momento receber a palavra do Senhor, porque não é porque o seu pai é crente que você também é. Então a nossa primeira característica de uma igreja que é relevante é uma igreja que prega a palavra. Uma igreja que, quando a Bíblia é aberta, tão somente é a palavra do Senhor que é pregada. Um outro texto, 1 Coríntios capítulo 9, 16, vai dizer o seguinte, pode passar por favor? Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Então, meu irmão, minha irmã, se você está aqui hoje, se você está aqui há muitos anos ou alguns meses, você precisa, assim como eu, nós precisamos pregar as boas novas de salvação a todas as pessoas, porque tem pessoas do seu convívio que eu nunca vou ter acesso. Então nós precisamos, primeiro, não nos acomodar com esse culto dominical tão somente, que eu saio da minha casa, sento no banco, adoro ao Senhor, levanto e vou para casa. Nós precisamos ser essa igreja em movimento, que prega a palavra. As pessoas estão aflitas, precisando da palavra do Senhor. Certa vez a pessoa falou assim, estava conversando com alguém e falei: fulano, você me chama quando para a sua igreja? Quando puder, me chame para a sua igreja. Ela procurou e falou: quando puder, me chame. E assim o rapaz fez. Então vamos domingo. Naquele domingo, pela graça de Deus, foi pregado que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E em um apelo, depois de 3 segundos, aquele rapaz levantou o seu braço: eu quero Jesus. Domingo passado ele se batizou. Não é o poder das pessoas, meus irmãos, é o poder do Evangelho, é o poder de Cristo, que a morte venceu, que liberta do pecado, que traz do lamaçal, e é a marca da igreja, é pregar a palavra. Nós não podemos pensar em programações tão somente só pela programação, e sim pregar a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Mas pastor, o senhor está chovendo no molhado, já fazemos isso aqui, que bom, mas outros anos virão e precisaremos continuar pregando a palavra de Deus, não só aqui, mas em qualquer igreja, lá na Pibaf, na primeira igreja batista em Augusto Franco, a qual também sou pastor. Então é a primeira característica que nós precisamos, é pregar a palavra aos aflitos de coração. Caminhando no mesmo texto de Atos, capítulo 2, verso 42 até o verso 47, um texto deveras conhecido, eu quero ler com você. Pode voltar, por favor? Isso, obrigado. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração.
Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhe acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Então, meu querido, querida, nós lemos e já aprendemos que a igreja relevante ela o quê? Ela prega a palavra. E é um texto que nós lemos muitas vezes. É o texto de Atos capítulo 2, 42. Muitos citam até de cor. Mas uma outra característica que nós podemos aprender é que uma igreja que ela é relevante é uma igreja que existe relacionamento. Nós precisamos nos relacionar um com o outro para o bom andamento da casa do Senhor. Nós precisamos criar vínculos e não tão somente entrar e sair. Porque quando nós criamos um vínculo, nós conseguimos conhecer o outro. Quando nós criamos o vínculo, nós ultrapassamos o templo da igreja. E a mesa é o lugar que nós temos esse tipo de relacionamento. Quando foi que você foi na casa do irmão seu tomar um cafezinho e comer um bolachão? Não sei quem gosta aqui do bolachão, né? Mas, não é, professor? Um cafezinho com canela? Oh, Deus bom. Então, uma igreja de fato relevante, meu querido, minha querida, com base na palavra desse Deus, é uma igreja que busca relacionamento. Procure se relacionar com outros. Procure criar laços com outras pessoas na casa dele. Porque realmente nós não vamos experimentar tão somente a comunhão. Porque muitos utilizam o texto falar, olha, experimente o relacionamento que você terá a comunhão da igreja. Mas analisando o texto, nós vamos observar que com a comunhão gera-se em nós outras coisas, que é o que eu quero trazer para vocês agora no próximo slide. Pode passar, varão, por favor. Então, através do relacionamento, nós recebemos o quê? Pode passar. Capítulo 2, 42. Todos se dedicavam de coração aos ensinos dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão. Então, na comunhão da igreja, nós experimentamos o crescimento. Porque aqui é o culto formativo, é um culto geral. Nós conseguimos ensinar a igreja de maneira geral, mas quando nós nos relacionamos de perto um para com o outro, nós crescemos. Quando nos relacionamos um com o outro, nós agregamos em nós algo da palavra de Deus. É por isso que no caminho de Emaús não tinha só um caminhando, Jesus o encontrou. 2 estavam caminhando e ele compartilhou com o outro, meu amigo, enquanto esse homem falava, meu coração queimava e o seu. Então nós experimentamos crescimento. No outro verso vai dizer: havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Nós não experimentamos tão somente o crescimento, mas experimentamos também o poder de Deus. Sabe aquele parceiro e parceira sua, quando você faz uma viagem missionária, que você sai em dupla e acontece algo, fala, rapaz, você viu aquilo ali? Você consegue contemplar o poder de Deus nos relacionamentos. Quando você com a outra pessoa, ela fala, olha, ore por isso que eu estou realmente passando uma dificuldade, você ora por ela. E ela compartilha, olha meu amigo, nós vencemos para a glória do Senhor. Então nós também experimentamos crescimento, mas experimentamos também o poder de Deus. Já o outro verso, no 44, vai dizer o seguinte: os que criam se reuniam em um só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam, experimentavam também a unidade, não a uniformidade, que ninguém é igual a ninguém, e ainda bem. Que coisa boa é não ser igual a outra pessoa. Você imagine como seria uma igreja só como você.
110 anos de pessoas só como você, ou como eu, que estou chorando, tudo eu choro, rapaz. Você imagina uma igreja, 110 anos, pastor, toda hora aí. Mas tem que ter o que chora, tem que ter o que é todo, não sai uma lágrima. Tem que ter o que fala alto e o que fala, oi irmã, paz do Senhor, tudo bem? É a beleza da igreja, é a beleza da casa do Senhor. Então nós somos chamados à unidade e não à uniformidade. Só que nós experimentamos outras coisas. Pode passar. E aqui nós estamos tão somente analisando o texto que nós lemos, ok? O outro vai falar, vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Experimentamos também o desprendimento das coisas, porque eu entendo que aquilo que o Senhor me deu, eu compartilho com o outro, porque não é só meu. No mundo, eu falo sempre isso lá na igreja, no mundo tem um ditado que é o quê? Farinha pouca, quem sabe? No evangelho farinha pouca, é um pouco para cada. É evangelho do Senhor. Não é que é um pouco para cada. Pode colocar, André, os dois próximos aí, por favor. No verso 46 e 47 vai dizer, adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e repartiam o pão com grande alegria e generosidade. Então, meu querido, minha querida, para nós avançarmos como igreja, seja a primeira igreja batista em Aracaju, seja a primeira igreja batista em Augusto Franco, ou qualquer igreja espalhada sobre a face da terra, precisa se resistir a sinceridade nas relações. Como eu falei no começo, que a peça trouxe um ensinamento tão interessante e que encaixa completamente nessa aplicação. E o outro vai falar, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhe acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Nós podemos experimentar várias coisas que eu falei aqui, meu amigo. A unidade, o crescimento, o poder do Senhor. Mas juntos nós experimentamos a salvação em Cristo Jesus de Nazaré. Você sabe a bênção que é, meu amigo e minha amiga, quando você está num culto e você vê uma pessoa rendida ao Senhor. E logo depois você vê a pessoa ali descendo as águas, publicamente morrendo para o mundo e nascendo para Cristo. E você participando. Senhor, não somos dignos. Senhor, nós não somos dignos. Mas mesmo assim, Ele nos dá o privilégio de participar e de contribuir com o reino dEle aqui na terra. Então, a comunhão da igreja nos permite experimentar a salvação. Então, olhe como é relevante e interessante para a igreja que a mesma esteja em relacionamento. Porque eu cresço, quanta coisa eu ganho. Só que caminhando, pode passar o slide, por favor. Então, aqui temos uma igreja relevante, pode passar todos. Então, somente o que eu falei agora, que são as características desta igreja relevante. Só que tem um outro ponto, também no livro de Atos. E aqui, como eu falei no começo, nós temos uma linha de pensamento com relação ao livro de Atos, porque foram acontecimentos. E o texto de Atos, capítulo 3, verso 1 ao verso 6, que diz assim: certo dia, por volta da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, meu amigo, eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o carpinteiro o Nazareno, levante-se e ande. Então, meu querido e minha querida, uma outra característica de uma igreja relevante é uma igreja que enxerga com um olhar de misericórdia. Nós precisamos ter um olhar de misericórdia. Quem nos ensinou isso não foi nenhuma outra coisa, nenhuma outra pessoa, mas sim Cristo Jesus.
Quem nos ensinou isso não foi nenhum outro lugar, mas sim Cristo Jesus de Nazaré. Enxergar o outro com olhar de misericórdia. Tem um Bob Peace, ele é o fundador da Visão Mundial, e ele vai falar que o meu coração seja motivado com aquilo que motiva o coração de Deus. O próprio Jonathan Edwards vai dizer que existem pessoas que estão inundadas de tanto conhecimento, mas vazias de piedade e amor. Não adianta, meu amigo, eu ler Lutero Calvino, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon e qualquer outro, e eu não olhar com um olhar de misericórdia, porque o meu conhecimento não vai trazer salvação às pessoas tão somente. Eu tenho que estudar, tenho que saber, mas que não fique tão somente no conhecimento, mas que saia do conhecimento para a praxis, para a prática do Evangelho. Então, a verdadeira igreja relevante, ela tem unidade, ela realmente busca o relacionamento, mas ela também enxerga com um olhar de misericórdia. Enxerga o outro que não tem Cristo com um olhar de misericórdia e piedade. Infelizmente, colocaram essa responsabilidade nos ombros de outros, mas Cristo já falou sobre isso há tanto tempo atrás. Então, de fato, uma igreja relevante é uma igreja que enxerga com um olhar de misericórdia. Mas para não ficar apenas em Jonathan Edwards, que é importante, mas não é a palavra de Deus, eu cito aqui Tiago 1,27, que vai dizer: a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. E aqui eu quero caminhar para o final desta prédica nessa noite tão especial e ler com você Atos também, no capítulo 4 agora, no verso 27, verso 28 e verso 29, que diz o seguinte: de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. O texto vai falar o quê? O que está grifado. Eu acho que se deixar aqui dá para ler, viu? Assim, o 29, vamos ler todos juntos o 29? Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram que Cristo Jesus, cheios do Espírito Santo, anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então, meu querido, minha querida, das marcas que eu trouxe até aqui, nós temos mais uma neste texto, que é: uma igreja relevante compreende que a capacidade não é do nosso próprio conhecimento, mas é do alto. Então nós podemos organizar muito bem o evangelismo. Cadê o pastor Felipe? Está ali atrás. Podemos muito bem organizar o evangelismo, estratégia, no lugar interessante. Naquele lugar tem gente. Chega lá, vai ter muita gente, vamos fazer isso tudo. Eu posso chamar a igreja inteira, mas se eu confiar na minha própria força não vai funcionar, porque a capacidade vem do alto, vem de Cristo Jesus. Então, quando nós lemos e o texto fala por ele mesmo: agora, Senhor, considera as ameaças, e ele não pede outra coisa, ele pede: capacite os teus servos para anunciarem a tua palavra. Porque a nossa capacidade, o que é nosso, nós devemos fazer. Se é estudar a palavra, que eu estude. Mas quem vai me lembrar o que eu preciso é o Espírito Santo de Deus. A capacidade que vem dele. Porque quando eu compreendo o que vem dele, eu me coloco no meu lugar. Eu me coloco no lugar de uma pessoa finita, limitada, e compreendo um Deus que é grande, que é majestoso, que é poderoso, para fazer tudo muito mais abundantemente do que pedimos ou pensamos, não pelo nosso poder,
mas pelo teu poder que opera em nós. Então, meu querido, é só você fazer uma análise do que você já experimentou nesse tempo que você está aqui nesta igreja. Você não está aqui há 110 anos, penso eu. Mas no tempo que você está aqui, passa um filme agora, das coisas que você já presenciou e já viveu com o Senhor aqui. Agora você faça uma outra análise. Senhor, eu tinha capacidade para fazer isso? E a resposta é, mesmo sem eu saber, é não. Porque a capacidade não é nossa. Porque para mim parar basta uma gripe. Para mim tirar de circulação basta o Covid. Quando eu confio na minha própria força. Mas quando compreendemos que é dele, meu amigo. Quando compreendemos que é do alto. Quando eu compreendo que eu elevo meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, essa é a proposta do Evangelho, uma igreja que compreende que é dele, que vem dele. E agora, realmente, eu quero ler dois textos, 2 Coríntios capítulo 3, verso 5 e 1 Coríntios 3, que diz: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Então, hoje, 110 anos desta igreja, você planta o que você não colheu, você colhe o que você não plantou, na verdade. Você está colhendo o que você não plantou. Daqui a alguns anos, alguém vai colher o que você plantou. Porque nós entendemos que a capacidade é dele. Então eu não faço para o outro, eu faço para ele. Alguém já disse, eu concordei quando eu escutei, que na igreja não tem voluntário. Porque todo mundo recebe algo do Senhor quando trabalha para ele. E hoje de manhã eu ouvi uma frase do missionário Ezequiel, pastor Sérgio. Estava lá em Poço Redondo, de manhã, e ele falou: olha, na igreja não tem voluntário, tem servos. Porque o voluntário faz quando quer, e o servo faz quando precisa. Porque entende que é dele a capacidade. Porque não tem como. A nossa força não dá, não. Por mais forte que você seja, não dá. Por mais eloquente que você seja, não dá. Tem que ser dele, tem que vir do alto para realizar tudo isso. E agora, de fato, realmente, o último tópico desta pregação está no texto de Atos, capítulo 5, verso 33 até o verso 42. Me permita ler alguns versículos, sei que é um pouco longo, mas eu quero ler, me permita, por favor. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Quando eles estavam pregando a palavra, queriam matá-los. Mas um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esse homem. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando-se alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto. Todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em quê? Em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo. Pode passar, varão.
favor, obrigado. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto. E todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, vai acontecer o quê? Fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhe que não falassem no nome de Jesus. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. E aqui nós podemos pegar esse texto do verso 38. Portanto, meu amigo, neste caso, deixe esses homens em paz, porque vocês não serão capazes de impedi-los. E aqui é a última, mas não a menos importante, de uma das marcas de uma igreja relevante. Que uma igreja relevante, meu querido e minha querida, é aquela que entende que a obra não é nossa, a obra é dele. Por isso que ninguém nunca conseguirá vencer. Porque quando nós compreendemos, assim como Gamaliel, se for de outra pessoa vai fracassar. Se for de outra pessoa não vai dar nada não. Mas eu te falo, meu amigo, se for de Deus, você vai estar lutando contra o próprio Deus. Só que ele não sabe o que é a derrota. Por isso que a igreja prevalece de pé, em meio às perseguições. Por isso que a igreja sempre continuará de pé, mesmo em meio às situações mais delicadas. Mas eu vou sair, e eu canto, eu prego muito bem, eu toco um instrumento como ninguém, e eu vou sair, eu quero ver agora como vai ser. Saia. Ela não vai terminar, porque a obra não é sua nem minha, é dele. E foi como eu comecei. Ela é dinâmica. Você sai, vem outro. Você sai, vem outro. Porque em 110 anos, se fosse depender do primeiro, como seria essa igreja hoje? Mas a obra do Senhor, ela é dinâmica. Porque se faz com pessoas. E eu sempre falo uma coisa e repito. Deus, o nosso Cristo, Ele gosta de se relacionar com os bons, com o que sabe da palavra do grego hebraico, o interlinear, isso, aquilo, outro. Mas Ele ama se relacionar com os disponíveis. Como fala assim, eu estou aqui, viu? Eu sou mais ou menos. Se fosse no Nordeste, né, como é o nosso meio, eu sou meia boca, me perdoe, né, a expressão. Mas eu sou disponível. Me use por louvor da sua glória. Porque eu entendo que a obra não é minha, a obra é do Senhor. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Cristo Jesus é aquele que salva. Por isso que nós cantamos assim: Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Por isso nós cantamos isso, até que Ele venha, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Nós estaremos declarando que Cristo é o Senhor. E eu encerro minha participação agradecendo a oportunidade, citando um texto de Agostinho de Hipona, que vai dizer: que eu te conheça, ó conhecedor de mim, que eu também te conheça como sou conhecido. Tu, ó força de minha alma, entre dentro dela, ajuste a ti,
para teres e possuíres sem mancha e sem ruga. Que o Senhor habite em nós. E com a habitação do Espírito Santo, nós somos capacitados para viver, presenciar e se mover numa igreja relevante. E agora, de fato, eu encerro, não quero encerrar com Agostinho de Hipona, mesmo sendo muito importante. Eu prefiro encerrar com a palavra de Deus, que é o texto que está em Salmo 115, verso 1, que vai dizer: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja a glória por teu amor e por tua fidelidade. Não a nós, Senhor, não a nós, ao Senhor seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.